Reunião especial da Câmara Municipal de Bueno Brandão a ser realizada nesta data, 29 de setembro de 2023, em cumprimento da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Cedo a palavra ao senhor Francisco Aparecido Domingues, representante do prefeito municipal, para fazer o uso da tribuna. Informo aos senhores que a presente reunião tem por objetivo demonstrar e avaliar em audiência pública o desempenho da execução orçamentária e financeira do segundo quadrimestre de 2023, assim como avaliar o cumprimento das metas fiscais previamente estabelecidas para o município de Bueno Brandão. Passo agora a palavra ao senhor Francisco Aparecido Domingues. Boa noite a todos. Boa noite. A Lei 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Está funcionando? Põe mais próximo. A Lei 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 9º, parágrafo 4º, diz o seguinte: até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. O item 1 é o relatório de execução orçamentária. As receitas realizadas no quadrimestre foram de: as receitas correntes, R$ 16.954.828. As receitas de capital foi de R$ 2.445.650. O total das receitas no quadrimestre foi de R$ 17.590.309. As despesas empenhadas no quadrimestre foram de R$ 22.647.620. E as despesas liquidadas no quadrimestre foram de R$ 16.126.206. As despesas empenhadas são consolidadas, são compostas por... Não, estão excluídos empenho estimativo e empenhos globais. A despesa corrente. Despesas correntes. Liquidada no quadrimestre foi de R$ 24.976.457. As despesas de capital liquidadas no quadrimestre foi de R$ 4.049.312. E as despesas empenhadas, acumuladas, despesas correntes, foram de R$ 30.755.862. A despesa de capital empenhada de R$ 13.970.557. Totalizando até o quadrimestre, R$ 44.726.420. No item 2, demonstrativos dos resultados da arrecadação no exercício, consolidados. A meta do resultado primário previsto na LDO para o exercício foi de menos R$ 319 mil. O resultado primário acima da linha no quadrimestre apresentou R$ 1.506.078. A meta do resultado nominal previsto na LDO foi de R$ 1.501.000. O resultado nominal no quadrimestre foi de R$ 1.595.951. No item 3, é o comparativo das metas bimestrais de arrecadação. As receitas efetivamente realizadas foram de R$ 17.590.309. As receitas arrecadadas acumuladas até o quadrimestre somam o valor de R$ 32.817.555. As receitas previstas para o exercício de 2023 é de R$ 70.200.000. O item 4, demonstrativo da execução das despesas por função, que são as despesas com administração, assistência social, saúde, educação, urbanismo, saneamento, etc., empenhados e liquidados no quadrimestre. Administração, empenhado R$ 3.294.958, liquidados foram de R$ 2.834.400. Assistência social, R$ 1.181.925, liquidados R$ 1.013.334.
Saúde, R$ 9.468.571 empenhados e R$ 7.153.934 liquidados. A educação, R$ 7.441.099 empenhados e liquidados R$ 5.992.880. Na cultura, R$ 583.608 empenhados e R$ 505.059 liquidados. Urbanismo, R$ 5.517.195 e liquidados R$ 2.568.110. Habitação, R$ 116.845 e R$ 116.814 liquidados. Gestão ambiental, R$ 1.491.344 empenhados e R$ 1.047.764 liquidados. Ciência e tecnologia, R$ 61.903 empenhados e R$ 61.903 liquidados. Agricultura, R$ 3.460.924 e R$ 3.018.261 liquidados. Comércio e serviços, R$ 799.846 e R$ 716.386 liquidados. Transporte, R$ 7.755.362 e R$ 1.506.507 liquidados. Desporto e lazer, R$ 322.446 empenhados e R$ 220.614 liquidados. Encargos especiais, R$ 3.230.378 e R$ 2.269.787 liquidados. O total no quadrimestre, total do executivo, até o quadrimestre foi de empenhado R$ 44.726.420, liquidados R$ 29.025.769. Total do legislativo empenhado foi de R$ 878.939 e liquidados foi de R$ 778.639. O total geral foi de R$ 45.605.359 empenhados e R$ 29.804.409 29.804.409 liquidados. O item 5 é o demonstrativo da receita corrente líquida. A receita corrente líquida no segundo quadrimestre ficou em R$ 15.144.658. E a receita corrente líquida acumulada ficou em R$ 29.684.614. O item 6 é a despesa total com o pessoal do Poder Legislativo no quadrimestre, que foi de R$ 292.141, o que corresponde a 1,94% sobre a receita corrente líquida do mesmo período. O item 7 é a despesa total com o pessoal do Poder Executivo no quadrimestre, que foi de R$ 6.576.348, que corresponde a 43,57% da receita corrente líquida do período. O item 8 é o orçamento impositivo. Foi enviado para a Prefeitura num total de R$ 395.828 para executar em 2023. Já foram executados do orçamento impositivo empenhados R$ 198.909 e liquidados R$ 191.922. O item 9, quadro demonstrativo da aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino. O valor legal mínimo de 25%, segundo o artigo 212 da Constituição Federal, emenda constitucional 14/96 e 53/06, da Lei 9.394 de 96 e MP 339/06. A aplicação do município no quadrimestre foi de R$ 2.902.078, o que corresponde a 25,78% sobre as receitas decorrentes de impostos, transferências correntes e outras receitas decorrentes de impostos, que totalizam no quadrimestre um montante de R$ 11.256.030. O item 10, aplicação do Fundeb no quadrimestre. O valor aplicado com o pessoal docente composto pelas despesas com profissionais do ensino em efetivo exercício de suas atividades foram de R$ 1.731.009, o que corresponde a 116,14% das transferências do Fundeb no quadrimestre.
que foram de R$ 1.490.458. O item 11, aplicação de recursos na saúde. A porcentagem mínima é de 15% das receitas decorrentes de impostos, transferências correntes, outras receitas decorrentes de impostos que totalizam no quadrimestre um montante de R$ 10.401.901. Foram aplicados R$ 2.496.026, o que corresponde a 24% sobre as receitas. O item 12, referente aos réis a pagar. Foram inscritos em réis a pagar, processados, o valor de R$ 2.525.972, foram pagos até o quadrimestre o valor de R$ 2.244.335, restando ainda o valor de R$ 280.637 a serem pagos. Foram inscritos em réis a pagar não processados o valor de R$ 1.440.071, foram pagos até o quadrimestre o valor de R$ 424.483, cancelados o valor de R$ 4.614, restando ainda o valor de R$ 1.010.973 a serem pagos. O item 13 é o demonstrativo da dívida fundada interna. Houve um saldo devedor anterior de R$ 4.708.157. Houve liberação de operação de crédito no quadrimestre de R$ 400.000. O saldo devedor em 31/8 de 2023 é R$ 3.627.160. Os relatórios utilizados para a elaboração dessa audiência pública estão em conformidade com o relatório do resumido de execução orçamentária, regulamentado por meio dos artigos 53 e 52 e 53 da Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, modelo da Secretaria do Tesouro Nacional. O relatório de gestão fiscal, regulamentado por meio dos artigos 54 e 55 da Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, modelo também da Secretaria do Tesouro Nacional. Relatório regulamentado pela Instrução Normativa 28/99 do Tribunal de Contas da União. Relatório resumido de execução orçamentária, regulamentado por meio dos artigos 52 e 53 da Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, modelo do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Relatório de gestão fiscal, regulamentado por meio dos artigos 54 e 55 da Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, modelo também do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Todos os relatórios utilizados nessas audiências públicas estão publicados e disponíveis no site www.transparenciafácil.com.br. Agora, se tiver alguma dúvida, vamos esclarecer. Aí fica liberado para quem, se alguém quiser tiver alguma dúvida, quiser perguntar, aproveitar o momento. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, boa noite, senhor Francisco. Por gentileza, no item 4, aqui fala encargos especiais, 28 encargos especiais, R$ 3.230.378. É possível dar exemplos desses gastos, por favor? Eu não entendi qual que é o item aqui. Item 4? 4. Função. Isso, encargos especiais. Encargos especiais. R$ 3.230.378. Empenhados, liquidados, R$ 2.269.787. É possível exemplificar alguns gastos desses encargos especiais? Essa função 28, né? Que isso aqui é Tesouro Nacional, que todas as prefeituras igual. Essa função de encargo especial é tudo que começa com zero. Né? Tudo que é investimento que a prefeitura faz começa com 1, né? Operação, o projeto, ação. E tudo que é manutenção, pagamento de pessoal começa com 2. Investimento sempre com 1. E 00, que é os encargos especiais, no caso a função 28, é pagamento de PASEP, se enquadra aí, o pagamento de juros e amortização de dívida, da dívida interna se enquadra aí, tudo que é os encargos especiais, né? Está tudo aqui dentro.
Só o PASEP, no caso, é 1% sobre todas as receitas do município, né? É a lei, né? Muito bem, obrigado. Responde. Senhor presidente, obrigado, senhor presidente. Boa noite aos vereadores, em nome do senhor presidente, servidores da casa, senhor Francisco, contador da prefeitura, também quem vai acompanhar a gravação desta reunião. Eu quero começar pelo fim, parece até curioso, mas no anexo 16, né, inciso 13, fala que o saldo devedor do exercício anterior, e aí compreendo que seja no final do ano de 2022, se eu estiver errado, por gentileza, pode me corrija, por gentileza. É o último quadro, anexo 16, inciso 13. Fala que o saldo devedor do exercício anterior era de 4.708.157, certo? Então, a gente há de lembrar que essa aqui é a segunda a audiência pública do segundo quadrimestre. E aqui, a primeira audiência pública deste ano trouxe no mesmo inciso 13, anexo 16, falando que o saldo do devedor no ano de 2022, no final, era de R$ 3.757.810. Por que tem essa diferença? Será, Francisco, teve inscrição, novas inscrições? Isso, como o senhor levantou também essa hipótese, essa dúvida, eu levantei também, porque você pega o relatório de 2022 e ele termina com valor. E ele começa, você pega o relatório de 2023 e começa com um valor diferente. Aí eu questionei lá o Grupo União por que estava dando essa divergência. Certo. Questionei ontem, foi anteontem. Certo. Eu não sei se é por causa da demanda de orçamento, o que está acontecendo. Eles responderam para mim agora, 17h22 aqui, ó. Uhum. Ó, o que ele respondeu? O Alexandre, José Alexandre Siqueira. Então, o horário aqui que ele respondeu. O correto é o saldo final de 2022. Acertei o relatório de 2023, agora está puxando o saldo anterior correto. Ele acabou de mandar. Então, eu acho, quer dizer, nesse valor que está constando no relatório de 2023, 4.708.000, está errado. Está certo? Então, Está errado o relatório. Uhum. Que, inclusive, eu tirei e mandei aqui, enviei aqui na Câmara, mas está errado. Como ele mesmo disse, é lançamento. Então, ele fez errado. Acertei o relatório de 2023, agora está puxando o saldo anterior correto. 3.757.000, então. Isso. Exatamente. É porque eu fui fazer o comparativo, eu tive esse cuidado. Mas como a gente também faz essa comparação, eu pego o primeiro semestre, segundo semestre, pego o valor final, sempre. Não é só elaborar, né? A gente tem que conferir, né? Isso. E como o sistema, eu acredito que seja lançado manualmente, foi feito errado esse lançamento. Entendi. Então, uma outra... Onde se lê 4.708.000 é o valor correto, o final de 2022. 3.757.000. 3.757. Deixa eu falar redondo aqui, conforme 3.757.810,24. Esse é o da audiência pública do quadrimestre anterior. Esse é o valor correto. Até abril. Agora, e aquele outro relatório que eu enviei antes, você pode ver que o relatório de 2023 ele está puxando lá só no interior 4.708.000 e errado. Tá. Uma outra questão importante sobre esse quadro, nós recebemos aqui esmiuçada a questão da dívida. Nós recebemos, por exemplo, contrato tal, pagou tanto no ano tal, tem tanto a pagar ano presente. E aí, tal contrato extinguiu a dívida. E também vinha no relatório o quanto de juro que nós pagamos durante o quadrimestre. E dessa maneira aqui, enxuto dessa forma, a gente não tem essas informações. Então, vou pedir para o senhor presidente deixar anotado, senhor presidente, pedir um ofício para a prefeitura mandar isso esmiuçado para a gente, por gentileza. Porque é uma questão que a gente tem, no mínimo, a obrigação de saber para possíveis questionamentos da nossa população. Não estou aqui falando se está tendo
dificuldade por parte da prefeitura, se não está, nada disso. Né? A gente precisa ter essas informações detalhadas, assim como a gente já obteve num passado bastante recente. E isso eu tenho prestado atenção que tanto no quadrimestre anterior quanto nesse quadrimestre não veio tão detalhado dessa forma. Desde que mudou o sistema, aqui ficou bem mais, verdade. muito mais resumido. Exato. E o detalhamento, nesse caso de dívida, é importantíssimo, porque a casa é a responsável por autorizar a operação de crédito. Nesse novo sistema, ele não mostra igual você está falando, igual eu trazia antes. Isso. Aí eu questionei o Alexandre e ele falou, está o relatório, que só fornece isso aqui, saldo anterior, o que foi, e o saldo atual. Então mostra, mas com certeza, se você fazer um levantamento esmiuçado, você vai gastar um dia, 2 dias, você faz. Sim. Quanto que foi amortizado, quanto que foi Isso. ingresso, quanto houve de liberação, né? Sim. Não, sem problemas. Quanto a isso, Com certeza. né, a Câmara não está na obrigatoriedade dela de fazer esse pedido, não tem problema, o tempo não tem problema. Mas é uma ideia boa e outra, a gente pode colocar isso aí como determinante para fazer as próximas audiências públicas, inclusive como não existe um modelo, esse modelo aqui foi a gente que fez, a gente que bolou esse modelo, então não existe um modelo de audiência pública, Sim. na verdade. A gente pega os principais dados da prefeitura, né? Reza pagar, dívida fundada, educação, saúde. Então, se tiver mais alguma ideia que queira que a gente coloque na audiência pública, na próxima audiência, é só fazer uma requisição lá, 15 dias antes, a gente coloca junto alguns dados mais relevantes na audiência. É que a gente também não lembra, né? Chega na hora aqui que a gente vai ver. Inclusive, a Casa aprovou um requerimento, né, sobre a questão de que fosse informada o quanto que cada secretaria tem de dinheiro em conta. Na oportunidade, já faz de 2 a 3 meses, cada secretaria tem em conta de dinheiro vinculado e dinheiro de livre movimentação. Porque, na época, o senhor prefeito veio aqui e falou que era obrigação do vereador, no caso eu, saber disso. Mas como que a gente vai saber disso, sendo que o relatório não traz? Aí eu fiz o requerimento e até então essa resposta não chegou. Então, eu acho que está na hora de, novamente, a Câmara cobrar para que todos os vereadores tenham acesso a essa informação. O quanto que cada secretaria tem de dinheiro vinculado nas suas contas e dinheiro de livre movimentação. Pois naquela oportunidade ele falou que em torno dos 11 milhões que tinha em receita, 10 milhões e pouco era de dinheiro vinculado, o restante de dinheiro de livre movimentação. Então, eu gostaria de pedir esse relatório para realmente corroborar a palavra do senhor prefeito, e até agora esse relatório não chegou. Não estou falando que é sua responsabilidade, senhor contador. Não é, isso aí deve ter caído na mão do gabinete e lá não deve ter sido despachado. Não deve, eu não sei se ocorreu ou não. Né? Aí, se não está tendo a fluência da documentação lá dentro, infelizmente, a gente não pode comprovar aqui nesse momento. Né? Esse quem tem que responder é o próprio gabinete lá, porque isso aí foi destinado ao senhor prefeito. Uma outra questão, uma pergunta, fazendo aqui um levantamento breve, eu estava olhando aqui, sobre as emendas impositivas. No caso, o que foi pago são essas entidades aqui, as emendas até então que foram aplicadas, as emendas impositivas para o ano de 2023. É isso? Se eu estiver enganado, por gentileza, pode me corrigir, porque lá em cima vem o que o nosso legislativo indicou, né? No item 8, né? Isso, o item 8, isso, o inciso 8, né? O orçamento impositivo do exercício 2023. Aí vem toda a relação de que os vereadores indicarem emenda positiva. Aí embaixo vem o quadro, né? Aí o valor 395.828,10. Aí embaixo vem o quadro, né? Do que foi empenhado e do que foi pago, né? Empenhado e liquidado, melhor dizendo. Correto. Né? Então, quer dizer que, por exemplo, a pavimentação do Morro do Junco, não é? Por exemplo, a gente pega lá a aquisição de playground. A gente pega, por exemplo, a aquisição de veículo de 2 rodas. Não é? Quer dizer que essas indicações, essas emendas impositivas ainda não foram dadas andamento para serem cumpridas. Eu posso interpretar dessa forma? Correto. Certo. E quanto à questão das receitas e despesas, a partir do momento que a gente, acho que começou o ano passado já, todas as despesas que a gente paga,
já é transmitido lá no portal de transparência online, entendeu? E todas as receitas que entram no município, a partir do momento que lança, já aparece automaticamente lá no portal de transparência também. E se a gente paga alguma despesa que está errado, vai aparecer lá. Como aparece lá, não tem como estornar. Não tem como a gente apagar lá. Tem que estornar. Então, vai aparecer a despesa paga errado, o estorno e a despesa corretamente paga. Perfeito. Né, para dar transparência mesmo. Isso. Como que aparece uma receita, uma despesa paga, e daqui a pouco você vai olhar lá no relatório, a despesa sumiu. Então não existe mais isso. Geralmente quando a gente acessa, às vezes, a gente às vezes acessa empenhos, por exemplo, está lá, anulação de empenho, está lá o valor negativo. Né? Acho que seria nesse sentido que o senhor falou, né? Então todo recurso que entra lá na prefeitura é lançado automaticamente, né? No momento que é lançado, já aparece no portal. Certo. E está tudo lá, né? Geralmente, o terceiro quadrimestre é melhor que os outros anteriores para arrecadação, no caso de dezembro, porque lá tem aquela participação 1%, 1,5%, se não me engano, a mais do FPM. Geralmente isso pode influenciar na arrecadação ou não vai fazer diferença, na opinião do senhor? Geralmente 1% lá, em torno de 800 mil, faz diferença. Não? Sim. É porque a pergunta é o seguinte, né, que a gente olha aqui os dois quadrimestres, eles ficaram muito próximos da arrecadação, né? 14... Eu só perdi o quadro aqui. Um foi de 14 milhões. Né? Se eu achar o quadro agora, tá bom, né? Perdi o quadro. Tem um relatório das receitas aqui por quadrimestre. Um foi de 14 milhões e pouco, e o atual quadrimestre, né, que encerrou 15 milhões, né, e mais alguma coisa, não é isso? Né? Então, quer dizer que aí está quase 30 milhões de... Está quase 30 milhões de receita. Não é isso? 29 milhões. Isso. Vamos arredondar para 30 para facilitar. Não é isso? Se arrecadar pelo menos... sim. Isso, 29 milhões e 804 mil. Né? 409,40. Essa é a receita corrente, né? É, receita corrente. Total da receita corrente líquida acumulada, né? 15 milhões no primeiro quadrimestre e 17 milhões no segundo, que totaliza 32.800. Aí teve a dedução, né? De janeiro até agosto. Sim. Aí, se a gente for por esse sentido, vamos trabalhar mais 16 milhões até o final do ano, né? No último quadrimestre agora, é razoável, né? Se for para a gente trabalhar nesse sentido, vai dar em média de 48 milhões, 47 milhões, mais ou menos. 50 vai dar. 50 vai dar. Com certeza. Né? Porque é o seguinte, naquele outro relatório, eu estava observando aquele outro relatório que vocês enviaram, e aí por que eu fui observar? Por causa daquela paralisação do 31 de agosto, que teve aquele dia como se fosse foi a manifestação, melhor dizendo. Né? E lá foi a questão da queda de arrecadação. Né? E aí eu estava observando, o mês pegou em setembro de 22 e foi até agosto de 23. Eu estava observando o agosto de 23, ele superou 5 ou 6 meses nesse interstício que eu falei. E aqui nesse caso, se a gente colocar 50 milhões de receita corrente líquida, e lembrando que 2022 foram 39 milhões, porque as nossas emendas impositivas foram calculadas em cima de 39 milhões para serem executados em 2024, a gente vê que não, essa conversa da queda de receita, ela não se sustenta tanto assim. Então, eu fiz esse comparativo é lógico, pode haver aí uma falha do meu entendimento? Pode. Eu não tenho contabilidade pública, eu entendo pouco disso. Mas eu fiz a somatória dos 2 quadrimestres, fiz mais essa estimativa, e fiz o comparativo com o ano anterior e com os meses também, nesse interstício, a partir de setembro de 22. Fiquei bem contente de saber isso. Fiquei bem satisfeito de saber que não é tão grave quanto se aparenta. Mas eu acredito que esse quadrimestre supere os outros 2, porque não é o caso que a gente tem que prestar conta de até agosto, mas em setembro agora, né, Cláudio? Acho que vocês estão sabendo melhor que eu. Já entrou 2 milhões, já ingressou 2 milhões de receita de capital, que é para o asfalto para Munhões, e depois mais 1 milhão, né, Cláudio? Então já é 3 milhões que já entrou em setembro. Sim. Mais 4,5, 5, que é acostumado a entrar, vai ser 8 milhões, vai ser a maior receita dos meses todos. Dos meses todos. Né? Sim. Então, daí você
juntando o Codemestre, com certeza vai passar de 50 milhões a arrecadação do exercício. Perfeito. Né? Isso demonstra Tomara, que, né? tomara. Isso demonstra que então que não se sustenta tanto essa questão assim, né? Tu fala da dificuldade de arrecadação, da queda de arrecadação. É claro que aí também a gente tem que analisar que são emendas, são trabalho que não é exatamente relacionado a tributos, a arrecadação de tributos, né? A gente tem que também saber analisar essa questão. Mas o trabalho que eu fiz de olhar aquele outro relatório que vocês encaminharam, mês a mês, e o mês de agosto ele foi bem positivo em relação a meses anteriores, a partir de setembro de 22. Fiquei bem satisfeito. Ele perdeu somente para 2 ou 3 meses, e os outros ele ganhou e quase que ficou empatado com os demais meses. Isso mostra que realmente a conversa não se sustenta tanto. Obrigado, senhor contador. Obrigado, senhor presidente. Declaro encerrada a reunião e convido a todos os presentes para aguardarem alguns instantes para a assinatura da ata.